Olá, eu sou Débora Guiar e vim aqui falar com vocês sobre biossegurança na odontologia. E hoje vocês perceberam que eu estou fora do consultório porque eu montei um estúdio aqui em casa, já que alguns comentários de vocês me diziam que o áudio às vezes ficava baixo. Então aqui eu peguei uma câmera com microfone integrado para ficar melhor de vocês assistirem. E como eu estou no computador, eu posso integrar com meus slides de aula, então vai ficar bem mais interessante os meus vídeos. Hoje, por exemplo, eu vou dar o conceito de biossegurança. O que é essa biossegurança que eu tanto falo? Vamos dar uma olhadinha aqui na aula? Biossegurança é uma coisa que eu falo tanto aqui, mas eu nunca cheguei a conceituar o que realmente é biossegurança. Aqui nesse slide eu peguei a palavra e dividi em duas partes. Primeira parte é bios, que eu botei em verdinho. Por quê? Porque tudo que tem nome bio tem vida. E segurança é a parte de segurança mesmo, ele tem uma vida segura. Então, biossegurança é você ter segurança para a vida. É você manter a vida de maneira saudável, de maneira segura. Quando a gente vai começar a ver os conceitos, a gente vê essa frase assim, que eu botei aqui embaixo. É o conjunto de condutas diretas e indiretas que devemos tomar para uma prática profissional segura. Ou seja, a biossegurança é todo aquele cuidado que a gente tem para que a gente se mantenha saudável no momento que a gente sai do consultório. A gente chega saudável para trabalhar e a gente sai saudável para ir para casa. Tudo isso para a gente manter é através da biossegurança. E a gente vai para um conceito mais amplo do que é biossegurança e vem essa frase enorme que eu vou ler, mas a gente vai entendendo passo a passo. Biossegurança é um conjunto de leis, normas, conceitos, princípios, práticas e ações individuais e coletivas que visam prevenir ou, quando possível, eliminar a exposição de um trabalhador de seu ambiente de trabalho ou do meio ambiente a agentes possivelmente patogênicos ou causadores de impacto negativo. Calma, respira. Essa frase foi muito grande, mas vamos quebrar ela aos pouquinhos para a gente ir entendendo o que é biossegurança. Biossegurança é um conjunto de leis e normas e conceitos. Sim, existem leis que regem a odontologia e especificamente para biossegurança existem leis que dizem como deve ser a rotina de biossegurança no trabalho, como deve ser feito o local de expurgo, que é o local sujo do consultório, que é aquela salinha que a gente lava instrumental sujo, ou aquela bancada que é específica para isso. Tudo isso para a gente saber quantos metros quadrados tem que ter, como deve ser a disposição de maquinário, tudo isso tem uma lei dizendo pra gente como é que deve ser. E quando a vigilância sanitária vai para o consultório para fazer aquela avaliação, é para saber se a gente fez de acordo com a lei. Então, a biossegurança é um conjunto de leis, normas, conceitos e princípios, tá? Em relação às práticas e ações individuais e coletivas, são as práticas que a gente vai colocar em prática no consultório para que a gente proteja a nós mesmos, usando EPI, lavando as mãos, usando luva, tudo que a gente faz para se proteger. Tudo que a gente faz para proteger o ambiente de trabalho, ou seja, a gente faz o que? Desinfecção de cadeira, a gente faz esterilização de instrumentais. Isso é o ambiente de trabalho que a gente mantém ascético para minimizar o risco de infecção. E também o meio ambiente. Por exemplo, se você trabalha com amálgama, por exemplo, e você fez uma cápsula de amálgama para o dentista não usou todo aquele amálgama, ficou um pouquinho de amálgama na pota e DAPEN. Aquele restinho de amálgama, onde é que você joga? Você não pode jogar de qualquer maneira em qualquer local. Por quê? Porque o amálgama tem mercúrio que faz mal ao meio ambiente. Então, a maneira que a gente joga fora o amálgama, a maneira que a gente joga fora o revelador, como a gente descarta, tudo isso é uma prática que a gente está fazendo para proteger o meio ambiente. E isso também é biossegurança. E a gente faz isso tudo para proteger tanto a gente, quanto o paciente, quanto o meio ambiente de micro-organismos patogênicos. Patogênicos são micro-organismos que causam doenças. E a gente faz isso para proteger ao máximo também a gente e todos que estão ao nosso redor, para que ninguém saia contaminado. Vamos para o próximo aqui, que são as principais razões para se desenvolver o controle de micro-organismos. Primeira razão é prevenir a transmissão de doença e infecção. Estou falando de doença em geral, tá? Pode ser desde uma gripe até um HIV. Então, prevenir a transmissão de doença e infecção. Prevenir a contaminação ou o crescimento de micro-organismos nocivos, micro-organismos que fazem mal. E a última razão é prevenir a deteriorização e danos de materiais por micro-organismos.
Eu coloquei em azul aí sempre a palavra prevenir, prevenir, prevenir. Por quê? A biossegurança basicamente é prevenir algum estrago, alguma doença, alguma infecção. A partir do momento que isso não foi prevenido, é porque a biossegurança falhou. A biossegurança sempre vai agir tentando prevenir todos esses males. E aí eu botei essa imagem assim, mas afinal, eu estou falando de micro-organismo patogênico, não patogênico, nocivo, mas afinal, o que são micro-organismos? A gente vai pelo nome, micro-organismos. São organismos bem pequenininhos que não são possíveis de ver a olho nu. O local que você está assistindo essa aula agora, por exemplo, se você está assistindo o celular, você sabia que existem estudos que mostram que o celular é mais contaminado que uma bacia sanitária? Pois é, não adianta ficar com nojo do celular, tá? Tem como a gente minimizar esse risco, tem como a gente minimizar essa quantidade de micro-organismos, mas para isso a gente precisa ter essa noção de que micro-organismos são organismos que a gente não consegue ver a olho nu e eles estão em todo lugar. E existem grupos de micro-organismos que são bactérias, fungos, protozoários e vírus. Quando a gente pensa no consultório em minimizar a quantidade de micro-organismos, a gente não quer saber o tipo, a gente quer matar todos os tipos, a gente quer eliminar todos os tipos de micro-organismos. Esses micro-organismos, quando eu disse para vocês, eles podem ser classificados em patogênicos, que são micro-organismos que causam doença, como por exemplo o vírus da gripe. E tem os micro-organismos não patogênicos, que são micro-organismos que não causam doença. E além de não causarem doenças, eles ajudam a gente no dia a dia. Que são, por exemplo, o exemplo da levedura, que eles que ajudam a fazer a fermentação da cerveja e a fermentação do pão. Então, o que seria de nós sem os micro-organismos do tipo levedura, que fazem o pão, que fazem a cerveja? O que seria de nós sem os micro-organismos que habitam a nossa flora intestinal, por exemplo, que ajuda na digestão de alimentos? O que seríamos de nós sem os micro-organismos, não é? Mas quando a gente pensa em consultório odontológico, a gente não pensa em deixar eles vivinhos, a gente quer eliminar para tirar qualquer risco de contaminação de um paciente para o outro, de um paciente para a gente, da gente para o dentista, né? A gente não quer nenhum tipo de risco de contaminação. E aí, já que eu falei para vocês agora, botei na cabeça de vocês que todo lugar tem micro-organismos, vamos parar para pensar. Vocês sabem quantos micro-organismos tem no corpo da gente? Eu coloquei essa imagenzinha aí da internet com a boca cheia de bactérias, de vírus, protozoários aí, para vocês imaginarem. Na boca de vocês tem muito micro-organismo. Na mão de vocês, muito. No resto do corpo, vocês nem imaginam. Vocês já pararam para pensar quantos tem? Vamos lá ver. Olha, só na boca são mais de 700 espécies. Não são 700 unidades de micro-organismo não, tá, gente? São 700 espécies, 700 tipos de micro-organismos diferentes. E no corpo todo, é em média de 100 trilhões. 100 trilhões, não é milhão nem é bilhão, é trilhão e 100 trilhões. Para vocês terem noção de quantos micro-organismos são. É uma média, porque se diz que existem 3 vezes mais micro-organismos do que células no nosso corpo. Então não adianta se assustar, tá? O micro-organismo ele vai existir, a gente só tem que eliminar todos no consultório, porque uma parte desses micro-organismos são patogênicos. Por exemplo, o nosso corpo tem 100 trilhões de micro-organismos, mas desses 100 trilhões, somente 1000 podem causar alguma doença. Esses micro-organismos que podem causar alguma doença estão no nosso organismo já, mas isso não quer dizer que vai causar a doença ainda. Por exemplo, você, se tiver com seu filho doente de gripe, você está com o vírus da gripe no seu organismo, mas você pode estar com uma resistência boa ou ter tomado a vacina para gripe e você não vai desenvolver a gripe, mas você está com o vírus da gripe no seu organismo. Então, você pode transmitir esse vírus da gripe. E se você transmitir para uma pessoa que está com uma resistência mais baixa, ela vai desenvolver a gripe. Então, você não precisa estar com a doença para passar o micro-organismo que causa a doença. E os micro-organismos, eles têm locais prediletos, tá? Tem uns que ficam na mão, tem que ficar na boca, tem que ficar na perna. E a gente vai falar agora os que ficam na boca, porque mesmo dentro da boca, eles têm predileção por local. Alguns ficam na língua, que faz aquela saburra lingual. Alguns ficam no dente, outros ficam na gengiva. E a gente sabe disso muito bem, por exemplo, por causa do micro-organismo que causa cárie, que é Streptococcus mutans, nesse nome lindo, maravilhoso, Streptococcus mutans. Ela causa cárie, ela está no nosso dente.
Ela tá aqui no meu dente, ela tá aí no seu dente. Porém, ela só vai causar a doença cárie se você comer uma coisa que tem açúcar e não escovar o dente, não remover esse açúcar. Então, ela vai lá digerir o açúcar, excretar o açúcar, lá fazer aquela mudança de pH da saliva e tudo mais que vocês já sabem que acontece no processo da cárie. Aí tá outros tipos de micro-organismos que existem no nosso corpo, que é essa película que fica em cima da nossa língua, que deve ser removida na escovação, essa película esbranquiçada, isso tudinho aí são micro-organismos que estão na sua língua. E aqui em cima a imagem do tártaro, que a gente remove na raspagem supragengival, raspagem subgengival, enfim. Mas a gente remove o tártaro. Esse tártaro é uma estrutura endurecida de micro-organismos, né? Ele causa gengivite, ele causa parodontite. É uma colonização de micro-organismos no dente das pessoas. Então, os micro-organismos estão em todo lugar e a gente tem a biossegurança como nossa aliada para proteger de possíveis infecções cruzadas, de pacientes passíveis de passar alguma doença. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado e seguir as regras da biossegurança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato novo de vídeo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos, que eu vou começar a produzir aqui vários assuntos. Se você quiser um assunto também, comenta aqui embaixo para eu gravar para você. Até o próximo vídeo.